Então nós temos hoje, é a terceira, nós temos mais duas mensagens dentro dessa série. E hoje eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 11. Nós vamos ler ali 2 versículos, que é o versículo 25 e o versículo 26. Marcos capítulo 11, o versículo 25 e o versículo 26, essa mensagem de hoje é removendo os impedimentos para a colheita. Removendo os impedimentos para a colheita. Marcos capítulo 11, versículo 25 e o 26. Eu vou pedir para a igreja se colocar em pé para a gente fazer a leitura do texto. Depois da leitura eu vou orar e depois da oração você pode então se assentar. Marcos 11, 25 e 26. Diz assim: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará a ofensa de vocês. Eu quero que a igreja leia comigo os 2 versículos, o versículo 25 e o versículo 26, está sendo projetado para a gente ler juntos, numa só versão, bem forte, 1, 2, 3 e já. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está nos céus, não perdoará as ofensas de vocês. Você pode dizer amém? Em nome de Jesus. Eu creio na ajuda do Espírito Santo nessa noite, para ministrar a Tua palavra, Pai, e eu peço ao Senhor agora, pela palavra inspirada saindo da minha boca agora nesse momento. Senhor, eu oro por corações abertos para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, que essa palavra produza nesta igreja um bom fruto, uma boa colheita, que esta semente produza 100 por 1, ó Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos nos preparando para esta última colheita. Queremos ser, ó Deus, participantes do que o Senhor está fazendo nesses últimos dias na terra. Em nome de Jesus, amém. Diga amém. Você pode se assentar. Queridos, como eu tenho dito, eu creio que Jesus está voltando. Realmente acredito que nós somos a geração que vai ser arrebatada. Mas eu também creio que Deus, Ele deixou o melhor para o final. Então nós somos a geração que vai ver e desfrutar das maiores manifestações de Deus na terra. E eu creio que é a vontade de Deus, o propósito de Deus, está no coração de Deus, que nesse tempo haja uma grande colheita de vidas, ou seja, pessoas saindo das trevas para a luz, pessoas se convertendo, pessoas. Mas o diabo, ele também tem feito o seu trabalho. E eu creio que nesses últimos dias, nesses últimos tempos, o diabo ele tem feito um esforço para impedir a colheita.
para impedir a colheita de vidas. Nós precisamos entender que nessa colheita de vidas, todos nós temos uma participação nessa obra. Todos nós temos uma função, todos nós temos um papel a desempenhar no reino de Deus para que essa grande colheita seja feita. E eu acredito, percebo, como pastor de igreja que sou, que a arma principal que o diabo tem usado nos nossos dias para impedir que os crentes, os filhos de Deus, se envolvam com esta colheita de vidas, é a arma da ofensa, do ressentimento, da mágoa, da falta de perdão. E eu quero que você ouça um pouquinho algumas coisas que eu quero dizer para você sobre crentes ofendidos, crentes magoados. Ouça isso. Primeiro, ofendido, magoado, ele não trabalha na obra de Deus. Eles ficam de longe, como observadores, procurando falhas. Eles ficam de longe. Quando os crentes que estão ofendidos, magoados, dentro da igreja, eles não se envolvem com a obra de Deus. Eles estão dentro da igreja, eles vêm aos cultos, podem até ser dizimistas e ofertantes, mas eles não se envolvem mais do que isso. Eles ficam de longe, observando as coisas acontecendo, a movimentação acontecendo. Eles ficam ali procurando falhas, procurando defeitos, para depois usar estas falhas, esses defeitos, e dizer: eu sabia que isso não ia dar certo. Agora, deixa eu dizer para você algumas coisas relacionadas a isso que eu acabei de dizer. A primeira delas é: não existe igreja perfeita. E isso, logicamente, inclui a Ebenezer. Não é uma igreja perfeita. Não existe uma igreja perfeita. Não existe pastor perfeito. Não existe irmãos da igreja que sejam perfeitos. Você. Então, as pessoas que convivem, que vêm aqui na igreja, elas também não são perfeitas. Outra verdade: não existe igreja que não tenha problema. E quando nós estamos ofendidos, magoados, ressentidos por alguma coisa na igreja, nós temos sempre a sensação que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Agora, deixa eu lhe dizer algo. Você pode permanecer nessa condição de alguém que fica distante, observando e procurando defeitos. Você pode estar olhando as imperfeições, os defeitos, os problemas da sua igreja, ou, oração nessa noite, e eu creio que o Espírito Santo vai usar essa palavra, ou você pode fazer parte do grupo de pessoas que tem trabalhado para tornar esta igreja um lugar melhor. É uma escolha. Você pode continuar distante, ficar distante. Eu quero ver se vai dar certo. Quero ver, olha lá. Eu falei, viu? Eu sabia. Ou então você pode fazer parte do grupo que está trabalhando, fazendo as coisas acontecerem, para que esta igreja seja um lugar melhor. Segundo, ouça isso. Ouça isso. Vocês estão comigo?
Ok. Crentes ofendidos, magoados, eles não trabalham na obra de Deus. E ainda, né, somando-se a isso, o fato deles não trabalharem, eles influenciam negativamente outras pessoas. Eles estão magoados, estão ofendidos, ressentidos, eles não querem se envolver, eles querem estar aqui, ouvindo, vendo, eles só não querem se envolver. Porém, eles influenciam negativo outros crentes, outras pessoas da igreja. E eles influenciam essas outras pessoas contra o pastor, contra a liderança, contra a igreja, contra os projetos, contra a visão. E veja, então, a ofensa não fica retida neles. Eles procuram influenciar quem está ao seu redor, pessoas que são do seu campo de influência, do seu campo de relacionamento, falando a respeito do pastor, liderança, a respeito da igreja, a respeito do culto, do louvor, do som, do ar-condicionado, da cadeira, da igreja preta, da igreja branca, e eles vão achando defeito para falar. Eles vão ajando, e eles não só vão ajando, mas eles procuram influenciar as pessoas também que estão ao redor. Agora, veja, Hebreus capítulo 12, pegue isso, Hebreus capítulo 12, versículo 15, fala sobre isso, alerta sobre isso. Ele diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Olha só que terrível. Porque a pessoa que está amargurada, que está ressentida, que não perdoa, ela não sabe, mas ela está se afastando da graça de Deus. Mas não é só isso, que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio do que acontece, muitos sejam o quê? Contaminados. Então, uma pessoa amargurada, ofendida, ressentida, dentro da igreja, o que ela vai fazer? Ela vai contaminar outras pessoas com a sua ofensa, com a sua amargura. Está na Bíblia. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, começa a perturbar, começa a trazer perturbação, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Então, crentes ofendidos, magoados, além de não trabalhar na obra de Deus, eles vão trabalhar para influenciar negativamente outras pessoas da igreja. Geralmente nessa sequência, influenciar negativamente contra o pastor, contra a liderança da igreja, geral contra a igreja, contra a visão, contra os projetos, contra os desafios da igreja. Terceiro, pegue isso. Crentes ofendidos, magoados, eles estão sempre mudando de uma igreja para outra. Estão sempre mudando de uma igreja para outra. Agora, entenda, porque como eu disse no início, elas ainda não entendem que não existe igreja perfeita, não existe igreja que não tem problemas, e sempre tem a impressão que a grama do vizinho, ela é mais verde. Mas eu quero dizer algo para você, e eu quero que você pegue isso aqui nessa noite. Não permita que o diabo expulse você da igreja por causa de um problema. Não permita que o diabo, ele tenha vitória sobre você, de usar de uma ofensa, uma palavra, algo que pode ter acontecido na igreja, porque na igreja você não se relaciona com anjo. Você não vem para a igreja para conviver com anjo. Você vem para a igreja para conviver com gente. Gente tem problema.
E gente dá problema. Então, aonde tiver gente, vai ter problema. Até Jesus voltar. Do céu a gente vai estar glorificado, é outra história, né? Mas aqui é osso, filho. Então, não permita que o diabo tenha vantagem sobre você de usar uma ofensa, usar uma mágoa, usar um problema que pode acontecer dentro da igreja. Que pode acontecer. Para tirar você da igreja. Agora, ouça isso. O diabo, ele sempre vai fazer hora extra. Trabalhar com afinco, trabalhar forte. Tentando manter você ofendido, especialmente na igreja. O diabo, ele vai usar o que ele puder para de alguma forma manter você ofendido, especialmente na igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é o lugar onde você é mais ministrado. A igreja é o lugar onde você é mais ministrado, onde você ouve mais palavra tocando a tua vida. A igreja que você é membro, a sua igreja, a Igreja Batista Ebenezer, é o lugar que Deus vai usar para ajustar a sua vida, para impulsionar você, para levar você ao crescimento, para que as bênçãos do Senhor cheguem na tua vida, para renovar a sua mente, para fazer você crescer, prosperar. E você acha que o diabo vai ver você vindo semana após semana na igreja, recebendo palavra, recebendo unção, e ele não vai trabalhar para parar isso? Acho que ele vai trabalhar. Ele está vendo você vir à igreja, ser ministrado, é palavra de bênção, é palavra que está renovando a sua mente, é palavra que está mudando a sua vida, está mudando a sua história, você está crescendo, você está rompendo. Então o que ele vai fazer? Se eu não posso impedir ele ou ela de ir lá naquele lugar, eu vou fazer o quê? Ele ir lá com o coração fechado e não receber nada. E como é que ele faz isso? Mantendo você ofendido, magoado. Então entenda isso. Este é o lugar onde eu e você somos mais ministrados. Este é o lugar onde Deus mais ministra na minha vida. Fala assim: esta é a minha igreja. É o lugar onde Deus me plantou. Deus me plantou neste lugar para eu florescer em todas as áreas da minha vida. Então o diabo vai atacar para que eu não receba, para que eu não me alimente nada do que é liberado aqui. Então, se nós vamos ter uma grande colheita de vidas, nós precisamos remover o principal impedimento. Deus não vai usar pessoas que estão ofendidas. Pessoas que estão dentro da igreja, mas não querem trabalhar na obra do Senhor, não querem se envolver, querem ficar só distante, apontando as falhas, problemas. Deus, ele não vai usar pessoas que estão dentro da igreja influenciando negativamente outros. Deus não vai usar, ouça isso, Deus não vai usar pessoas que estão sempre mudando de uma igreja para outra. Vocês precisam, como crentes, como membros de uma igreja local, entendam isso, criar raízes num lugar. Raiz. Como é que é o ditado, pastor Genilton? Pedra que muito rola, não cria o quê? Lodo. Está rolando de um lugar para o outro. Então, receba isso. Deus quer que eu e você, nós andemos
em vitória sobre as ofensas. Deus quer que a gente ande em vitória. Gente, deixa eu dar para você. É impossível. Vou dizer de novo, é impossível. Vou dizer a terceira vez, é impossível. Vou dizer 7 vezes, porque 7 é o número perfeito. É impossível, 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 impossível. A gente conviver como igreja. Cada um pensa de um jeito. Cada um tem uma história. Cada um pensa de uma coisa. E achar que a gente vai conviver aqui e que nunca vai ter problema. Tem que ser muito imaturo para acreditar nisso. Agora, a vontade de Deus, gente aprenda a andar em vitória sobre as ofensas. Porque ofensa é uma armadilha maligna que o diabo tem usado para impedir a colheita dos últimos dias. Porque isso enfraquece a obra de Deus. E as pessoas ficam ofendidas, elas se negam a se envolver com a obra de Deus, ou elas ficam ofendidas, mudando de tempo em tempo de uma igreja para outra, elas não se fixam, elas não se estabelecem, elas não se submetem, elas não crescem dentro de uma visão, elas não frutificam dentro de uma visão. Agora, como que a gente pode remover a ofensa? São princípios muito simples, não é nada difícil, não é nada complicado. Como é que a gente pode remover as ofensas? Nós temos que lidar com as ofensas de acordo com a palavra. De acordo com a... Eu quero que você se atente a Mateus capítulo 18, versículo 15, mas eu quero ler numa outra versão, que é a versão NVT. Mateus capítulo 18, versículo 15, nos dá um primeiro passo de como que a gente vai resolver as ofensas. Olha só, vamos ler juntos bem forte, 1, 2, 3 e já. Se o irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Passo número 1 para superar a ofensa. Procure a pessoa que você está ofendido e resolva o problema. Mais ou menos esse amém aí. Mas é assim que a Bíblia manda fazer. Irmão pecar contra você, se o irmão te ofender, se o irmão te magoar, se um irmão pecar contra você, se um irmão fizer alguma coisa que deixou você triste, não é para você falar para os outros, não é para você saber que eu estou chateado com fulano. A Bíblia fala assim, fale com ele. É para você falar com ele. Diga bem forte, é para falar com ele. Ofensas são vencidas assim. Procure a pessoa, fale com ela. Problema. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular. Isso aqui é um princípio bíblico que vai estabelecer vitória contra qualquer ofensa que surgir. Você chegar para a pessoa, irmão, vem cá. Dia tal hora, naquele momento, o irmão falou isso, fez isso, aquilo me deixou muito chateado, muito triste, eu estou te procurando para a gente resolver isso aqui. Não, isso é amém, não estou acreditando. Fala um amém, gente, de verdade, vai. Meu irmão, se vocês fizerem isso aqui, 70% do que eu ouço no gabinete está resolvido. Só um versículo resolve 70% dos problemas de igreja. Se
um irmão pecar contra você, se um irmão deixou triste, se um irmão falou de um jeito que te ofendeu, te deixou magoado, meu irmão, esse irmão pode ser o pastor, pode ser um dos pastores auxiliares, pode ser um líder da igreja, pode ser um irmão membro da igreja, não sei. Procure, fale com essa pessoa em particular. Diga amém para isso, em nome de Jesus. Como pastor, lidando com igreja, lidando com pessoas, eu já ouvi várias vezes as pessoas falarem assim: pastor, mas eu não procurei fulano, porque eu não quero ter problema. Já era, meu filho, o problema já está lá. Já está lá o problema. Está dentro do teu coração, está crescendo, está brotando uma raiz de amargura, já começou a te perturbar, já vai começar a perturbar quem está do teu lado e vai criar problema. Então, antes desse processo começar, vai até a pessoa. E se você me procurar para falar que está chateado com alguém, eu vou chamar a pessoa. Eu já fiz isso, e algumas pessoas aqui na igreja sabem que eu faço assim. Você vem aqui, você vem aqui. Fulano, estou te chamando aqui porque esse fulano aqui me procurou para dizer que está chateado contigo. Conversem. Eu já fiz isso. Várias vezes aqui na igreja. Porque é o método bíblico de lidar com ofensa. Se um irmão pecar contra você, fale com ele. Você está ofendido contra alguém aqui na igreja? Procure essa pessoa, fale com ela, resolva com ela. Trate o assunto com ela. Vamos sentar aqui, olha, isso aqui, não vamos deixar isso aqui seja uma barreira entre nós, na nossa amizade, no nosso relacionamento. E a Bíblia diz: se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Então veja, quando você faz isso, você abre a porta para Deus operar naquela situação. Para Deus quebrar aquela barreira, para Deus quebrar aquele problema, para Deus remover esse impedimento. Mas o contrário de fazer isso, o que acontece? O diabo, ouça isso, o diabo vai alimentar isso na tua alma, vai alimentar isso no teu coração. Eu já estou cansado, pessoas elas não procuram a pessoa para resolver, depois, pastor, viu, eu não sei como é que fulano está lá, levanta a mão, ora em língua, mas olha só o que ele fez. Meu irmão, procura a pessoa. Em vez de estar no culto, recebendo a palavra, da unção, do que Deus, você está olhando se o outro está levantando a mão, está orando em língua, porque você está ofendido com aquela pessoa. O segundo texto, que nos ensina a lidar com ofensas, é Lucas 17, versículo 3 e o versículo 4. Lucas capítulo 17, projeta aí para mim. Olha só. Versículo 3, versículo 4. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se lhe arrepender, faz o quê? Perdoa-lhe. O versículo diz assim: se pecar contra você 7 vezes num dia, haja paciência, cidadão. Vai estar na Bíblia. E 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido. E que a Bíblia manda eu e você fazer? Perdoa. Então, como é que a gente remove a ofensa da nossa vida? Como é que a gente remove a ofensa da igreja? Como é que a gente remove as mágoas, esses problemas de relacionamento? O primeiro passo é você procurar a pessoa, falar com ela. Às vezes você está ofendido com a pessoa não pode nem fazer ideia que você está ofendido com ela. Procure a pessoa, não trate o problema com mais ninguém. Não trate o problema com mais ninguém. Procure a pessoa, fale com ela em particular. Chame ela num canto, marque com ela: olha, eu gostaria de conversar com você. Meu irmão, naquele dia, eu não sei se foi a sua intenção, eu não sei, pode ser que eu ouvi errado, mas naquele dia o irmão falou isso, fez isso. Meu irmão, eu estou chateado com o irmão, eu preciso resolver, porque eu quero estar na igreja, eu quero receber, e eu não quero que esse problema que surgiu me impeça de receber as bênçãos de Deus. É mais fácil. O segundo passo é perdoar. Não tem
E perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Nós precisamos remover isso do nosso meio. Remover ofensa do nosso meio, remover mágoas do nosso meio, mas nós precisamos amadurecer em aprender, em tratar essas coisas em nosso meio. Falar, em procurar as pessoas, tratar o problema, dizer para a pessoa, perdoar a pessoa. Tomar uma posição forte. Eu não vou deixar o diabo usar isso para impedir com que eu receba minhas bênçãos, receba vitória, que eu esteja lá na igreja e não receba nada. Eu vou resolver isso e vai ser hoje. É assim. E dizer, diabo, você não tem autoridade para prender o meu coração, amarrar a minha vida em amargura, ressentimento, falta de perdão. Não, diabo, você vai ver hoje eu resolvendo essa situação e o sendo glorificado. É assim que tem que fazer. É assim que o crente age. É assim que o diabo vai perder a atuação dele no nosso meio. Pessoas maduras, praticando a palavra, resolvendo os problemas, entendendo que igreja não é lugar de gente perfeita, que aqui não tem anjo, tem gente imperfeita, gente com problema, mas gente lavada e remida pelo sangue de Jesus, que está crescendo e sendo aperfeiçoada em nome de Jesus. Se nós não fizermos isso, essa colheita vai ser impedida. Porque o Espírito Santo vai ser apagado. Agora, a Bíblia manda a gente perdoar. Quero que você veja alguns resultados de não perdoar. O primeiro resultado está lá em Efésios capítulo 4, versículo 27. É um texto muito curto, mas muito poderoso. Efésios 4, 27, a igreja pode ler comigo, nós três já. Nem dei lugar ao diabo. A Bíblia manda a gente não dar lugar ao diabo. Falta de perdão, você guardar no teu coração a ofensa, a mágoa. Você guardar em teu coração estas coisas, vai dar ao diabo vantagem sobre a sua vida. O diabo vai ter vantagem sobre você. Você vai estar dando lugar a ele. Ele vai poder parar a sua vida, parar a sua prosperidade, afetar a sua saúde. Parar, impedir que você receba os de Deus. As vitórias que o Senhor tenha para você. Irmão, receba esta palavra na tua vida nessa noite. Não dê ao diabo a vantagem sobre a sua vida. Não dê ao diabo a vantagem de parar você, paralisar você, fazer com que você enterre os seus dons, seus talentos, seu chamado, aquilo que Deus quer fazer na tua vida, porque você está ofendido, magoado com A, B ou C. Em nome de Jesus, nessa noite, levante-se por dentro na decisão de ser livre em nome de Jesus. De não deixar isso passar para amanhã na segunda-feira. Hoje, Silvio, resolva isso, seja livre. Não dê ao diabo vantagem sobre você. Não dê a ele a oportunidade que ele precisa para tirar você do lugar que você mais é ministrado, mais é tocado, mais é abençoado. Não dê lugar ao diabo para que você esteja aqui se recusando em trabalhar na obra de Deus, porque você está chateado, triste com A, B ou C. Em nome de Jesus, receba esta palavra hoje e seja livre. Segundo, se você não perdoar, isso aqui é muito sério.
Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Olha só, isso aqui é Jesus falando. Olha só o que Jesus diz. Venho sem demora. Temos falado disso. Aí ele diz assim: conserve o que você tem. Nós temos que conservar o que a gente tem. O que é isso? O que a gente tem como galardão. Seu trabalho, você está juntando tesouros nos céus. A Bíblia fala sobre isso. Você está juntando tesouros nos céus. De você está juntando bom fundamento para o futuro. Você está trabalhando para o Senhor aqui na terra e o seu galardão está sendo construído no céu. Agora a Bíblia diz para a gente conservar isso. Por quê? Aí ele diz assim, olha como é que ele termina esse texto. Para que ninguém tome a sua coroa. Por que Jesus diria para a gente conservar, para a gente ter cuidado, para ninguém tomar nossa coroa, se não fosse possível a gente perder galardão e perder a nossa coroa? Não faria sentido. Então, quando você não perdoa, você deixa que outra pessoa tome a sua coroa, você vai perder o seu galardão. Igreja, Jesus está voltando. Não deixe com que ninguém impeça você, depois de você ter servido a Deus dessa vida, aí na hora que você vai encontrar Jesus, chegar no tribunal de Cristo, você vai perder o seu galardão, porque você se recusou a liberar perdão para alguém. É o que a Bíblia diz. Vamos ler juntos. Apocalipse 3, versículo 11, bem forte. Já. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Diga forte, eu não vou deixar ninguém tomar a minha coroa. Fala para quem está do seu lado, meu irmão, eu não vou deixar com que você tome a minha coroa. É uma decisão. Amém, gente? Não deixe. Alguém que falou atravessado, alguém que fez alguma coisa, alguém que não olhou para você, alguém que passou por você, não deu a paz do Senhor na rua. Aí você fica com esse negócio, o diabo fica ampliando isso na sua cabeça. O diabo faz você ver e ouvir coisas que não existem, não foram ditas. E aquilo daqui a pouco, querido, você percebe, e depois você chega lá no tribunal de Cristo, e aí você percebeu que você perdeu o seu galardão. Terceiro, se você não perdoar, o diabo vai ter vantagem sobre a sua vida, você vai perder o seu galardão. Terceiro, suas orações e sua fé não vão funcionar. Ouça isso. Se você não perdoar, se você não remover de dentro de você essa ofensa, essa mágoa, esse ressentimento, saiba disso, suas orações não vão funcionar. Não vão funcionar. Sua fé não vai funcionar. O texto que nós começamos nessa noite, Marcos 11, 25, 26. Coloque no 25. Coloque no 23, porque o 23 a gente conhece. Porque no 23 Jesus está falando de fé. Ele está falando sobre a lei da fé, que é o dizer, falar, o crer com o coração e falar com a boca. Porque em verdade digo, se alguém disser a este monte, levante e jogue-se no mar, não duvidar no seu coração, mas crer que fará o que diz, assim será com ele. Versículo 24, Jesus está falando do pedir. Versículo 24, por favor. Jesus está falando sobre você, orar.
Versículo 23, ele está falando sobre a declaração de fé. No versículo 24, ele está falando sobre orar. Por isso digo a vocês, tudo o que pedirem em oração, creio que já o receberam e assim será com vocês. Agora no versículo 25, Jesus começa a falar sobre a de perdão. Ou seja, no mesmo contexto que ele trata sobre fé e oração, ele trata sobre perdão. Se não perdoar, sua fé e sua oração não vão funcionar. Quando estiverem orando. Quando estiverem o quê? Orando. Se tiverem alguma coisa contra alguém. Ele está falando de oração. Se tiverem orando. Se tiverem alguma coisa contra alguém. Perdoe. Para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Aí versículo 26. Mas, se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está nos céus, não perdoará a ofensa de vocês. Então entenda que falta de perdão vai afetar a sua vida de fé. Falta de perdão vai afetar a sua vida de oração. Ficar com o coração ressentido e amargurado, não vai, suas orações não vão funcionar, vão ficar sem respostas. Pode ficar roxo de confessar a palavra, não vai funcionar. Porque não perdoar vai afetar isso aí. Por último, se você não perdoar, isso vai impedir de você fazer o que Deus quer que você faça nesses dias. Eu vou repetir isso. Não perdoar vai impedir você de fazer aquilo que Deus quer que você faça nesses últimos dias. Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, veja o que ele diz: livremo-nos de todo peso. Livre-se de todo peso. Ele fala para a gente se livrar de todo peso e de todo pecado. Livremo-nos de todo peso e de todo pecado que tão firmemente se apega a nós. Ofensa vai tentar se apegar com você, grudar em você, pegar em você firmemente. Agora ele diz assim: e corramos com perseverança a carreira que está nos propósitos. Então veja, se você não se livrar disso, você não vai poder correr a carreira. Vai ter um peso, você não vai correr, você não vai conseguir frutificar, você não vai conseguir fazer o que Deus quer que você faça nesses últimos dias. Então, querido, em nome de Jesus, remova da sua vida hoje. Remova da sua vida hoje qualquer ofensa está impedindo você de correr a carreira, de fazer a vontade de Deus. Remova da sua vida qualquer ofensa que tem tornado você o tipo de pessoa que está na igreja, mas só de longe, observando as coisas acontecerem para procurar defeito. Remova de dentro de você qualquer ofensa que faz você ficar na igreja, mas influenciando,
tornando você uma influência negativa sobre outras pessoas. Remova de dentro de você qualquer ofensa que leve você a pensar sempre em sair de uma igreja para a outra. Crie raízes. Frutifique dentro de uma visão. Não deixe o diabo obter vantagem sobre a sua vida. Se a sua ofensa é com um familiar seu, resolva. Com alguém da sua convivência fora da igreja, resolva, porque isso também está impedindo você. Isso também está atrapalhando você. Agora, se a sua ofensa é contra alguém da igreja, da sua família na fé, dos seus irmãos que estão aqui na igreja, no dia a dia, e isso está atrapalhando você de adorar, de cultuar o Senhor, de estar na igreja, se envolver nos departamentos, no ministério da igreja, porque você não quer se envolver. Você às vezes tem até vontade de se envolver, entrar naquele departamento, mas você não entra no departamento porque aquela pessoa está lá. Só entra se Jesus levar. Vocês estão aqui hoje? Essa não é uma palavra de muita empolgação. Mas ela é necessária para a igreja. Porque ofensa pode fazer você perder a sua coroa. Ofensa pode fazer você perder o seu galardão. Agora, irmão, deixa eu dizer algo para você. Ofensa pode levar você a parar de ouvir a voz do Espírito Santo também. Vocês estão aqui? Ofensa pode fazer com que você, se você continuar caminhando em ofensa, uma hora você vai parar de conseguir ouvir o Espírito Santo, ouvir o testemunho interior, ouvir a sua consciência, ouvir a voz do Espírito Santo no seu espírito. E quando você não conseguir mais ouvir essa voz, você não vai poder ser guiado pelo Espírito. E se você não for guiado pelo Espírito, você não saberá para onde você tem que ir. Se você não ouvir o Espírito Santo, ele não pode mais trabalhar em você mudanças, transformações. Então você vai começar a operar como uma pessoa natural, e como uma pessoa natural, você vai começar a se inclinar para as coisas carnais. E você pode ir a um ponto nisso, você pode chegar num ponto nisso que não tenha mais como voltar atrás. Hebreus capítulo 6 fala sobre isso. Que é impossível. Coloque aqui para mim Hebreus capítulo 6. A partir do versículo 1. Eu quero... Louvor, já pode subir. Vá para o versículo 3 para mim, por favor. Versículo 4. É impossível. É o quê? Forte. É o quê? É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Então, volta lá no versículo 4. Então você pode ser iluminado, provar o dom celestial, ser participante do Espírito Santo. Versículo 5, provar a boa palavra de Deus, provar os poderes do mundo vindouro. Versículo 6, e ainda assim, você pode cair. E esse cair, a Bíblia está falando da possibilidade de perder a salvação. É impossível, outra vez, renová-los para o arrependimento.
visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a zombaria. Não permita que o diabo tenha vantagem sobre você. Pastor, você não sabe o que essa pessoa não me fez. Realmente eu não sei. Mas é uma decisão. É uma decisão que você toma para conservar a sua vida espiritual. Nós estamos nos últimos dias. Nós estamos na última hora. Daqui a pouco, irmãos, a igreja arrebatada, nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. Como seu pastor, eu tenho dito isso. É a minha tarefa preparar vocês para apresentar vocês diante dele naquele dia, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E a forma de fazer isso é lhe ensinar a palavra. E nem toda palavra que eu pregar aqui vai te empolgar. Nem toda palavra que eu pregar aqui vai fazer você gritar glória a Deus, aleluia. Mas toda palavra que você ouvir aqui é uma missão que Deus me deu para preparar você. Eu vou ter que dar contas de você. Nós estamos nos últimos dias. Nós estamos na última hora. Daqui a pouco, irmãos, a igreja arrebatada, nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. Como seu pastor, eu tenho dito isso. É a minha tarefa preparar vocês para apresentar vocês diante dele naquele dia, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E a forma de fazer isso é lhe ensinar a palavra. E nem toda palavra que eu pregar aqui vai te empolgar. Nem toda palavra que eu pregar aqui vai fazer você gritar glória a Deus, aleluia. Mas toda palavra que você ouvir aqui é uma missão que Deus me deu para preparar você. Eu vou ter que dar contas de você.